Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, né? Você que está no nosso grupo presencial, você que está nos assistindo online, né? Que a mão poderosa do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Né? Você recebeu esse link agora, de repente nem sabe, né? Pô, que link é esse? Que igreja é essa? Nós somos a igreja Sara Nossa Terra no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Né? Então seja muito bem-vindo. Né? Depois comente aí se você quiser, né? Aí no Facebook ou no Instagram, se estiver nos assistindo, ou no YouTube, né, de forma que a gente possa estar orando. Coloque seu, como já foi comentado aqui durante a oração, você pode colocar o seu pedido, né, para que a gente possa estar orando por você, pela sua casa, pelos seus negócios, né? E nós cremos que Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida. Amém? Amém, igreja? Então, nessa campanha que nós estamos iniciando hoje, né, vamos falar sobre sinais. Né? Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de Mateus, capítulo 13, verso 13 e 14. Se você quiser acompanhar, aí no YouTube já está os dois versículos aí, amém? Mateus 13, 13 a 14 diz assim: Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Mateus 13, 14 agora. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Solta aí, Senhor. Nos apresentamos, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo acalme o nosso coração. Ó Deus, de toda a correria, de todos os afazeres profissionais, domésticos, com filhos. Ó Deus, e que possamos juntos, como igreja, estar recebendo de Ti aquilo que Tu tens separado, Senhor, para o nosso coração. Talvez não seja o que nós queremos ouvir, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos exortar, de nos consolar, de nos edificar, Pai. Nos apresentamos a Ti, nos assentamos aos Seus pés, acalmamos, Senhor, de toda a correria, porque nós estamos prontos para Te ouvir. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade para usar o pregador, tenha liberdade para ir ao encontro de cada coração que hoje o Senhor nos assiste, nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, campanha Sinais. Apenas uma introdução geral para o início da campanha. Tudo na nossa vida é balizado por sinais. A gente acha assim, não, mas por sinais na Bíblia, o que isso tem a ver? Só tem a ver tudo. Você sai para ir em algum lugar e no caminho existe sinais, placas, né? Que vão te direcionando para você chegar até o seu destino. O seu corpo, ele emite sinais. Se de repente você está com alguma disfunção de alguma coisa aí no sangue, sei lá, misericórdia, né? Mas o seu corpo emite um sinal, porque a sua glicose está alta, está baixa, o colesterol está alto, está baixa. Por mais que você diga assim, não, mas eu estou bem, não tenho nada, não tenho problema nenhum de saúde, o seu corpo emite sinais. O problema é que muitas vezes nós não sabemos interpretar os sinais. Achamos que está tudo bem. Você pega o seu carro, sai para dirigir, e aí de repente uma luzinha lá, né, de advertência acende lá no seu carro, e você pensa assim, opa, isso é um sinal. Alguma coisa pode acontecer com o carro. E se for a luz vermelha ainda, pior. Você pode ficar parado aí no meio da rua, aí no sal, como diz o goiano. Então, ou seja, tudo na nossa vida vai nos direcionando através de sinais.
Ah, eu quero ganhar mais nesse trabalho. Ah, eu quero estudar mais para isso. Ah, eu estou naquela fase de escolher o que eu vou fazer com faculdade. Olha, fique atento aos sinais, que os sinais vão aparecendo, e se você ficar atento e sensível a esses sinais, você chega no seu objetivo. Entendeu bem isso? Mas a pior coisa que tem para o seu corpo é quando ele emite sinais e você não interpreta esses sinais. A pior coisa que tem é quando você ignora um sinal de trânsito. Mas isso aí é mais pesado, porque você sabe que vai gerar uma multa, vai chegar na sua casa, vai doer no teu bolso, então você evita a todo custo atravessar o sinal vermelho. É um radar ali, um policial ali, te prende, te para, te dá uma multa e é doído, né? Você ignora esses sinais? Você ignora os sinais da sua vida? O que eu quero chamar a atenção para você interpretar isso? Para a gente iniciar, né? Para você compreender que o mundo espiritual, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, funciona da mesma forma. Preste atenção nos sinais que Deus tem te dado. Preste atenção no que Deus tem falado ao seu coração. Preste atenção no que você tem ouvido. A Bíblia nos ensina, não devemos ser apenas ouvintes, mas também, isso é um sinal. Se você é só ouvinte e você não é um praticante, dentro de você precisa acender uma luz, né? Vermelha lá, bem forte, dizendo assim, ei, não é só ler não, você tem que praticar o que você está lendo. Entendeu bem isso? Todos estão entendendo? Estão compreendendo? Então, para pensar uma coisa. O texto aqui de Mateus, o contexto aqui, Jesus falava por parábolas, sim ou não? Né? Uma das figuras de linguagem que ele falava lá, parábolas, metáforas, né? Entre outros. E aqui ele está dando uma explicação, né? O porquê dele falar em parábolas. Porque está dizendo aqui, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvirão e nem entenderão. O maior sinal, preste bem atenção nisso, o maior sinal de que Deus estava restabelecendo a conexão com o homem foi Jesus Cristo. Ele foi o maior sinal que Deus deu para resgatar o ser humano do pecado. Você compreende isso? Só que tem gente que não liga para isso. Entendeu? Vendo não veem. Ouvindo não ouvem e nem entendem. Jesus está aqui diante de uma classe de pessoas que ouvia o que ele falava, mas aquilo não entrava nos seus corações. As pessoas viam um milagre. Ora, se for para parar para pensar, a mesma multidão, né? Ou certamente uma boa parte da multidão, que estava ali para receber Jesus, entrando na cidade, no jumentinho, é a mesma multidão que depois estava falando o que para Jesus? Entre Jesus e Barrabás, estava dizendo o quê? Quem é que a gente solta? Solta Barrabás. Mesmo depois daquele montão de milagres que Jesus tinha feito. O povo ouvia, mas não entendia. Deus falava, mas o povo não ouvia. E Jesus está aqui relatando exatamente isso. E ainda complementa, dizendo, olha, lá em Isaías estava falando sobre isso já, onde diz assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. O que aconteceu, gente, com essa sociedade da época de Jesus aqui? O que aconteceu com essas pessoas que mesmo diante dos milagres que Jesus estava fazendo, não acreditavam? Mesmo diante dos milagres que Jesus fazia, gritava, crucificam. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Aliás, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Aliás, se você existe, você já é um milagre. Se você nasceu, você já é um milagre. Se você respira, é um milagre. É algo tão interessante, porque
Se você parar assim, né, talvez, né, eu não sou médico, mas talvez aí alguma pessoa possa ter como é que eu falo dizer, consegue fazer isso, né? Usou a palavra. Parar o seu coração. Você consegue parar o seu coração? Não, deixa eu parar aqui agora. Vou parar meu coração. É involuntário, não é? A sua respiração. Não, eu consigo parar o diafragma e respirar e parar. Você vai desmaiar. O seu batimento cardíaco, seu pulmão respira de forma involuntária. Você está dormindo? O coração está batendo. Amém? Você está respirando oxigênio. Amém? Isso são sinais de que existe um Deus que cuida de você. Amém? Mas alguns, ao acordar, nem lembram de agradecer a Deus pela noite que dormiu. Ou melhor, nem lembram de acordar e agradecer a Deus por ter acordado. Porque muitos vão dormir e não acordam mais. Esses são sinais. Na história de Israel e na história da igreja, Israel e da igreja, Antigo e Novo Testamento, em todo momento de crise, Deus sempre entrava com uma providência. Vamos lá, vou fazer aqui bate e volta aqui. Você que estiver online aí, se você quiser digitar, lembrando, você digita, tem um delay aí de uns 10 segundos, depois aparece aqui. Mas eu vou perguntar, se quiser você pode, né, se quiser interagir, você pode ir colocando aí. Olha, eu quero fazer uma correlação entre uma crise e uma providência de Deus. Entendeu? Uma dificuldade e a providência de Deus. Daria para fazer centenas, dezenas, né? Milhares de providências de Deus que a Bíblia relata. Mas eu vou me atentar só algumas aqui. Vamos lá, primeiro. Para tirar o povo do Egito, Deus enviou o quê? As 10? Fez o quê? Para retirar o povo do Egito, para tirar o povo do Egito, Deus enviou? As 10 pragas eram sinais? Para pensar. Diante do Mar Vermelho, Deus abriu um caminho. Lembra disso? Moisés, vamos morrer geral aqui, Moisés. Olha lá a poeira lá dos egípcios vindo. Deus entra com fala comigo, providência. No deserto, Deus providenciou. Olha aqui, olha para mim. No deserto, Deus providenciou alimento, carne. Mas o que? Fala para mim que Deus providenciou no deserto. Água. Mais o que? Sombra. Mais o que? Aqueceu do frio. E aí, para dar um agrado para o povo, Deus deu um maná. Isso é providência de Deus? E você entende essas providências como sinais de que Ele é todo poderoso? Sim ou não? Diante da falta da lei entre o povo, cada um fazia o que queria, Deus enviou o quê? Diante da falta de lei entre o povo, Deus enviou o quê? Os 10 mandamentos. Diante dos profetas de Baal, Deus mandou o quê? Cair do céu. Era uma crise? Instituída numa nação? Deus mandou? Providência, fala para o seu irmão. Deus manda providência. Diante da falta de visão, olha só, diante da falta de visão e audição do povo, Deus enviou os profetas. Pessoas para falar ao povo. Pessoas para serem representantes de Deus. O povo. Diante do pecado que acometia o ser humano, Deus, para restituir o homem desse lamaçal do pecado, Deus entrou com uma providência. Qual foi? Fala para o seu irmão, acorda, fala para ele assim. Qual foi a providência que Deus fez para tirar o mundo do pecado? Isso. Enviar o seu único
filho. Estão entendendo a crise e a providência? Diante do medo dos discípulos pela perseguição dos judeus, logo depois da ascensão de Jesus aos céus, o que Deus mandou? Essa vai ter que responder. Pensa aí. Diante do medo dos discípulos, pela perseguição dos judeus, que queriam matá-los, né? Eles estavam escondidos. Para que eles não sucumbissem de medo, Deus enviou alguma coisa. O que foi? Espírito Santo. Que deu a eles o quê? Coragem. Que deu a eles o quê? Ousadia. Que despertou eles de um sono, de uma dificuldade que eles estavam vivendo. Ele entra, Deus sempre ele dá um jeito, Deus sempre dá uma escapatória. Deus sempre nos dá uma providência dele, mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. O texto nos explica, Jesus falando, vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Quais são os sinais que Deus tem mandado na sua vida e você não está entendendo? É uma recolocação ministerial? É uma dedicação a alguma coisa? É uma busca por alguma coisa na sua vida profissional? É pela sua saúde? Quais são os sinais que Deus tem te dado que você não está vendo? Quais são as oportunidades que Deus está arreganhando as portas e você não está vendo? Deus já decretou, já está escrito na Bíblia, que você é mais do que... Por que você se sente derrotado? Na hora da crise, da dificuldade, da angústia, você fica lá desse tamanhozinho, diante de um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que habita dentro de você, que enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, e você se sente incapaz. Eu vou te falar por quê. Olha esse exemplo desse jovem. Daniel capítulo 9, verso 4. Minha tradução aqui é NVI, se você tiver aí, facilita. Daniel 9, 4, olha esse texto. Orei ao Senhor. Daniel fez essa oração diante de uma grande crise que o povo estava vivendo. Porque ele estava como escravo. O povo estava no cativeiro. Ele não estava entendendo bem o que estava acontecendo. E ele pediu a Deus que Deus mandasse sinais para que ele entendesse o que estava acontecendo. O porquê das 70 semanas. O porquê daquilo tudo. E aí, ele começa a orar. É só uns trechos aqui. Olha o que ele fala. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha o 5. A gente vai dar uma salteada aqui no versículo. 5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Sabe o que está fazendo aqui? Está fazendo uma confissão. O outro versículo. Não demos o quê? Fala com força. Não demos ouvidos. Você vê que Daniel ele se coloca como integrante, né, do povo. Ele fala, Senhor, nós temos teus mandamentos. Sabemos o que temos que fazer, mas nós não estamos fazendo. Sabemos e conhecemos teus princípios, mas estamos fora dele. Sabemos que tu pode todas as coisas, mas vivemos como aqueles que comem migalhas, diante de Deus que pode todas as coisas. Aí ele fala que não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo. Bota o versículo 10. Vamos dar um salto aqui. Não te demos, de novo ele falando, ouvidos,
Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos e os teus profetas. Versículo 11. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a ti. Recusando-se a ti. Fala com força. Recusando a ti. Deus deixou de falar? Olha para mim. Deus deixou de falar? Em algum momento Deus deixou de falar? Qual foi o problema? As pessoas não estavam ouvindo. Deus falava. Está vendo como é que isso aí cola lá no versículo que nós lemos de Mateus, Jesus falando? Ora, eu falo e vocês não ouvem. Vocês ouvem, mas não entendem. Se fazem de apercebidos. Você entendeu como essa palavra estava sendo dura? Como é que Daniel, nesse versículo, ele retrata um choque de realidade que muitas das vezes nós não temos ouvido o que Deus está falando? Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Dá um pulo aí para o versículo 21. Enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, que é um anjo do Senhor, o homem que eu tinha visto na visão anterior, ele teve uma outra visão de Gabriel, aí outra história lá na frente, lá atrás, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Deus ouviu a oração dele? Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o anjo não veio antes? Hã? Por que a solução não veio antes? Nós estamos muito mal acostumados. Os crentes dessa geração agora estão muito mal acostumados em achar que Deus vai lá resolver tudo. Não precisa nem orar. Ah, Deus já sabe, Deus entende. Que orar o quê? Que só consagrar o quê? Que se santificar o quê? Que fazer devocional o quê? Deus conhece o meu coração. Deus sabia, Deus conhecia. Deus sabia quem Daniel era. Fala assim, fala pro seu irmão assim, ó. O anjo é enviado ao seu favor quando você percebe os sinais e ora a Deus. Olha o versículo, ainda nesse mesmo capítulo. Versículo 22. Aliás, 21, só para te pegar a fita meada. 21, 22, 23. Joga aí, irmão, na TV aí. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. 22. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Você entendeu? O anjo apareceu, Daniel, não foi com uma espada reluzente para arrancar demônio e para poder fazer, não, né, eu clamo agora, né, ao anjo da categoria tal e vem aqui e dá-lhe uma chibatada, dá-lhe uma espadada no capeta, sai esse capeta daqui, leva embora esse demônio daqui. O anjo veio trazer o quê? Fala assim, percepção e entendimento. Aí, 23. Assim que você começou a orar, como você está falando, né? Houve uma... Não tinha resposta antes de Daniel orar, não? Tinha ou não tinha, gente? Fala para o seu irmão assim, ó. Só tem resposta quando você ora. O que o anjo traz para você é o quê? Percepção e entendimento. Só que nós, geração, nem que geração somos mais, cada um dá um nome para a nossa geração, nós queremos tudo pronto. Nós queremos que chegue na nossa mão pronta. O anjo foi até Daniel e deu ele o quê? Entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Que eu lhe trouxe porque você é muito
Ah, meu irmão, se cura. Deus te ama incondicionalmente. Não fique se sentindo coitadinho, coitadinha, não. O amor de Deus é incondicional. Deus mandou Gabriel porque Daniel orou. Gabriel foi lá e trouxe para ele entendimento, percepção, né? Para que ele entendesse o que estava acontecendo. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí ele começa a explicar, ele começa a dizer ali, né, o porquê daquela visão. Daniel começou a entender algo que existia um plano maior por trás daquele cativeiro. O que você precisa se aperceber é que existe um plano muito maior e acima do que você está pedindo a Deus. Entendeu? Percepção, entendimento. Pergunta ao seu irmão assim, ó. Pergunta para ele assim, ó. Acorda ele e pergunta para ele assim: como está a sua sensibilidade? Fala para ele: como está a sua sensibilidade e seu entendimento a respeito dos sinais que Deus tem te dado? Fala para ele assim: Deus tem te dado. Efésios 4:19, né? Diz assim, ó, 4:19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Voltou a Efésios que está explicando bem claro. As pessoas perderam a sensibilidade. Você entendeu? As pessoas leem a Bíblia agora, tem até uma Bíblia top das galáxias, mas não lê, não pratica. Sabe qual é a sua missão, sabe o que tem que fazer, mas está tão insensível. Essa geração aqui que a festa está falando perdeu a sensibilidade. Fala aí, misericórdia. Olha só alguma característica das pessoas que são insensíveis, né? Não sei se você vai se encaixar nela em algum momento da sua vida, mas pense. Pessoas insensíveis, elas se tornam egoístas nas suas emoções e nos seus comportamentos. Preferem fazer as coisas sozinhas. Entendeu? Pessoa insensível não gosta de relacionamento. Pessoa insensível não quer fazer amizade. Pessoa insensível não quer se relacionar. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe como eu fui frustrado no relacionamento, como eu fui frustrado com pessoas ao meu redor. Tá bom. Tudo isso te canalizou para você se tornar uma pessoa insensível. Preferem se abster de expressar opiniões. Você pergunta para ela, o que você acha? Ah, entendeu? Você conhece alguém assim? Abre o olho. Pode ser uma pessoa insensível. Porque para ela tanto faz como tanto fez. Ela tem uma opinião. E ela poderia se expressar, mas ela prefere fazer o quê? Se omitir, se calar. É um ponto de egoísmo, né? Pessoas insensíveis possuem dificuldade de concentração. Sabe o que é? Pessoa que é né, insensível, tem dificuldade de concentração, ela não consegue fazer, né, se aprimorar em algo específico. Ela sempre está com várias frentes abertas e todas elas sem chegar ao fim. Ela tem dificuldade de se concentrar. Pessoas insensíveis, ela torna-se incapaz de solidarizar-se com o sofrimento do próximo. Você faz uma campanha e pede uma campanha do quilo. Ela pode ter na casa dela centenas de quilos de qualquer coisa lá. Ah, mas eu tenho que doar. Insensível. Para ajudar um próximo, para ajudar uma outra pessoa. No aspecto de relacionamento da pessoa insensível com Deus, ela normalmente tem esse perfil. Ela não agradece pelo que Deus está dando a ela.
pelas oportunidades. Lembra da pessoa insensível? Deus dá uma oportunidade, ela entra por oportunidade e ela esquece de agradecer. Pessoas que não agradecem são o quê? Hã? Acho que de água aqui, garganta está no mistério. Pessoas que não agradecem são o quê? Não, usa o antônimo. Pessoas que não agradecem são o quê? Ingratas. Entendeu? Você faz um esforço, você ajuda, mas ela não reconhece a sua ajuda. Ela não reconhece o esforço que você fez. Por quê? Porque aquela pessoa é insensível com Deus. Ela retém. Presta bem atenção nisso, hein? Isso pode ser uma chave que pode virar a sua vida. Ela retém o que deve ser entregue para Deus. Você entendeu bem isso? Ah, pastor, você está falando dízimo? Também. Porque tem sentimentos de raiva, tem sentimentos de ira, tem discórdias, tem facção, tem dissensão, que às vezes está dentro do coração dela. E ela não entrega aquilo para Deus. Por quê? Porque ela quer justiça. Ela quer que algo aconteça com o outro. Para quê? Para dizer assim, ó, aí, falei? Aí. Falei. Ela não entrega para Deus. Aquela historinha de pegar o pecado, jogar no mar do esquecimento e botar uma plaquinha. Proibido pescar? Ela vai lá na madruga buscar aquele sentimento de volta. Entendeu? E ela fica remoendo aquilo dentro dela. Ela prefere viver em relação a Deus no isolamento. Né? Bem parecido com outra semana. No isolamento. Me fala aí alguém que na Bíblia se tornou insensível e buscou isolamento. Se você é crente, você sabe. Digita aí, quem está em casa. Quem na Bíblia se tornou insensível a tal ponto de se isolar e querer morrer? Lembra? Deus foi lá e perguntou para ele: o que está fazendo aqui? Aí Deus se revelou, né, no fogo, Deus se revelou no terremoto, depois Deus se revelou numa brisa, e aí depois Deus fala com ele: fulano, o que você está fazendo aqui nessa caverna? O seu lugar não é aqui. O seu local é como profeta sobre Israel. Quem é esse cara, gente? Fala com você, quem é esse cara? Ele sabia o Deus que ele servia? Ele conhecia? Ele tinha visto os milagres? Sim ou não? Mas ele se tornou o quê? Insensível. Você entendeu? E foi para dentro da caverna, não, Senhor, porque todo mundo, né? Pô, ninguém mais me obedece, ninguém mais me segue, todo mundo saiu do meu Instagram, todo mundo, né? Estou isolado, estou sozinho, só sobrou eu fiel a ti, né? Ah, Deus, me leva. Deus olha para ele e fala assim: sai dessa caverna, sai dessa posição, volta pelo caminho que você veio, vai lá e unge 3 pessoas que eu vou te mandar ungir. Por quê? Fica sendo uma pessoa insensível, gente. Fala aí, misericórdia. Vamos para uma outra história. Números capítulo 14, verso de 1, eu vou ler aqui. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera que estivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados pelos despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Você entendeu? Que o povo aqui estava preferindo voltar para a velha vida. Escolher outro líder. Ó, que legal isso aí, vai falar. Né? Uma igreja trabalha com muita liderança, né? Vou escolher outro líder. Não estou disposto mais a caminhar com ele. Vou viver minha vida, vou arrumar uma outra pessoa que me lidere. Foi o que eles fizeram aqui. Agora, esse mesmo povo que fez tudo isso aqui, foi o mesmo povo que Deus fez o quê? Fala para mim. Interação, vamos lá. O que Deus fez? Eu falei para vocês já aqui.
Quais são os sinais que Deus fez para esse povo? Falei alguns. Abriu o mar vermelho, vai. Coluna de fogo. Mais o quê? Para esquentar. Maná, mais o quê? Água da rocha, mais o quê? Codornas, lá, carne, mais o quê? Maná, mais o quê? Cura milagrosa, lembra disso? Quando levantou lá uma serpente? São sinais ou não? Tudo isso o povo não estava enxergando, porque eles estavam o quê? Insensíveis. Somente 2 pessoas concordaram. E falaram assim, né? Lá no final do versículo fala assim: e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. 2 dos 10 espias foram sensíveis a entender que o mesmo Deus que fez todos esses sinais também faria com que eles vencessem os inimigos. Agora 10 deles queriam fazer o quê? Voltar para o Egito. Mesmo diante de todos os sinais, fala assim: eu não vou retroceder. Não, fala muito para ouvir, fala assim: eu não vou retroceder. Vamos ver o último exemplo aqui. Um gigante diante de um exército desafiando para a luta. Quem é esse gigante? Golias. Um exército formado aqui, ó. Golias chega ali e desafia o povo de Israel. Aí vem aquele baixinho, fedendo a ovelha, trazendo ali né, cansado da caminhada, trazendo um lanche ali para os seus irmãos e tal, para o rei. Quando ele passa e ele ouve aquilo, o que ele faz? Como é que é? Na minha linguagem, né? Estou conjecturando. Como é que é? Ninguém vai encarar esse cara aí, não? Esse cara está desafiando nem a gente, não. Está desafiando quem? O Senhor dos Exércitos. Essas palavras deles não são palavras para nós, não. São palavras desafiadoras para o Deus que nós servimos. Deu para ver a sensibilidade dele? E aí, como você já sabe da história, ele vai para frente do cara e o cara diz para ele: eu vou te matar. Ele fala assim: eu vou te matar primeiro. E a história você já sabe. Ele vai lá, joga uma pedra na testa do cara, o cara cai lá meio e tal, ele vai lá, pega a espada e acaba de matar o cara. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Amém? E sabe quais foram os sinais na vida de Davi? Quais foram? Ele falou. Quais foram os sinais? Quando ele estava lá cuidando das ovelhas, o que acontecia? Vinha um urso, vinha um leão e tirava a ovelha. O que ele fazia? Ele ia lá e tirava a ovelha da boca do urso e do leão. Isso eram o quê? Sinais de uma conquista muito maior que ele teria na frente. Fala para o seu irmão assim, ó: as suas lutas diárias são sinais que Deus está te mostrando para te preparar para algo muito maior. Amém? Concluindo. A nossa batalha, ela começa na sensibilidade da nossa mente. Presta atenção nessa definição. A nossa batalha começa na sensibilidade da nossa mente, no nosso entendimento, que é a porta de entrada para as coisas boas e ruins, positivas e negativas. É a nossa sensibilidade na mente que irriga nossos sentimentos. Vou falar novamente. É a nossa sensibilidade na mente que irriga os nossos sentimentos. Se hoje você tem algum sentimento de discórdia dentro de você, esse sentimento foi irrigado por uma sensibilidade que você teve aqui. Ó. Se você confiar no Deus que você serve, pode vir a luta que for, pode vir o sentimento que for. Você sabe que Deus ele pode tudo na sua vida. Aprenda a confiar nas promessas
e nas alianças que Deus entregou para você. Amém? Tudo são sinais. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, se você puder. Faça comigo essa oração. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Deus, te peço perdão por todas as vezes que fui insensível à sua voz. Me faz ter olhos para enxergar, ouvido para ouvir e coração para discernir todos os sinais que me direcionam até os meus milagres, minhas conquistas, minha cura, minha harmonia familiar, a minha salvação. Eu me arrependo, reconheço os meus pecados, te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Agora eu vejo a tua mão sobre mim, eu escuto a tua voz que me cura, pois eu sei que quando sou curado, também sou treinado para ajudar outros a ouvirem e enxergarem os seus sinais. Em nome de Jesus. Amém.